na letra dessa canção. Feche os olhos, coloque as mãos no coração. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso. Meu Deus, como eu preciso em teus braços descansar. Te buscar pela manhã, te rendendo meu louvor, e no fim de mais um dia te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome para buscar a tua unção. Pela manhã Me entrego a Ti como oferta em Teu altar. como oferta em teu altar. A minha vida, A minha vida, o meu tudo, meu querer. venho a Ti sacrificar. Fale para Ele. Sacrificar Pela manhã, pela manhã, me ponho a te clamar, me entrego a ti. como oferta em Teu altar. Fale para Ele. A minha vida, o meu tudo. A minha vida, o meu tudo, meu querer. Venho a Ti sacrificar, meu Pai. Te sacrificar. Nas noites frias eu me achego a Ti. Nas noites frias eu me achego a ti. Derramo a minha alma a Te suplicar. Derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome para buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, meu querer, venho a ti sacrificar. Pela manhã Como oferta em Teu altar. A minha vida, o meu tudo. a minha vida, o meu tudo, meu querer, venho a te sacrificar. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqui nós estamos, iniciando a semana na Tua presença. Iniciando o dia na Tua presença. Considerando a Tua majestade, considerando a Tua grandeza. Nós sabemos que sem o Senhor, nós jamais podemos alcançar o sucesso, a vitória, a salvação, o sobrenatural. Nós sabemos que sem a Tua presença, sem a Tua aprovação, nós não conseguimos alcançar absolutamente nada. Mas contigo, meu Deus, nós somos mais que vencedores. Contigo nós saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Contigo nós passamos pelo vale da sombra da morte e nada nos atinge.
contigo, meu Pai, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Então nós temos, meu Pai, a consciência de que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós temos a consciência do quanto necessitamos de Ti, do quanto precisamos do Senhor. Então aqui eu peço, meu Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a gente ouça a Tua voz. Fala, meu Deus, no mais íntimo do ser desse homem, dessa mulher, que aconteça hoje o milagre do novo nascimento, o milagre da transformação, o milagre da salvação. Nós carecemos, meu Deus, necessitamos, meu Pai, da Tua presença, da Tua plenitude, da eternidade que nos está prometida. Nós carecemos da Tua intervenção, da Tua manifestação. Então aqui agora, nesse momento eu peço, meu Deus, venha ao encontro dessas pessoas, venha socorrer essas pessoas. Só o Senhor sabe o motivo das lágrimas dessas pessoas, aqueles que estão sofrendo com uma doença incurável, com problemas no casamento, problemas na família, vícios, miséria, depressão, opressão. São problemas mil, meu Deus, que só o Senhor pode solucionar, só o Senhor pode aniquilar esses problemas, só o Senhor pode colocar um basta nessa situação. Então venha, meu Pai, socorrer essas pessoas, venha, meu Deus, libertar essas pessoas e salvar essas pessoas. É o que nós determinamos, até porque, meu Senhor, a nossa inteligência se recusa a aceitar, crer na Tua grandeza, na Tua palavra, e a Tua palavra ficar só no papel. O Senhor continua vivo, a Tua palavra continua viva. Então nesse momento, meu Deus, cura essa pessoa, liberta essa pessoa, manifesta, ó Deus, o Teu poder agora, em todos os âmbitos da vida dessas pessoas. Venha, meu Deus, fazer com que haja uma limpeza, meu Pai, desde o alto da cabeça à planta dos pés, e toda obra satânica, toda obra demoníaca, que ela caia por terra. Fale para Deus, minha amiga, meu amigo, qual é o motivo das suas lágrimas. Fale para Deus quais são as suas aflições, quais são as suas dores, quais são as suas angústias. Conta para Ele aquilo que talvez você não poderia contar para ninguém. Conte para Ele as suas dores. Ele mesmo disse: clama a mim e eu te responderei. Então fala para Ele, fala: meu Deus, a situação é essa, o problema é esse, a dificuldade é essa, eu preciso do Teu socorro. Eu não tenho a quem clamar, eu não tenho a quem recorrer, mas eu entendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, infinitamente mais do que eu penso. Oh meu Deus, assim como o som da minha voz chega até essa pessoa, faça chegar o poder que liberta, faça chegar o poder que transforma, meu Deus, faça chegar o milagre que essa pessoa tanto espera. Que hoje seja aquele dia que vale por 1000, que hoje seja aquele dia que vale por toda a eternidade. Vem, meu Deus, socorrer essas pessoas. Vem, meu Pai, libertar essas pessoas. Vem, meu Deus, transformar essas pessoas. É o que nós determinamos. Ah, meu Senhor, abra os céus e derrama a Tua presença, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu poder. Ouça, meu Deus, a súplica, ouça o clamor do Teu povo, ouça a oração dos Teus filhos, dos Teus servos. Abra, meu Deus, as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Nós queremos ver outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que te serve e o que não te serve, meu Deus. Nós queremos ver a diferença na vida daqueles que têm um pacto, na vida daqueles que têm uma aliança contigo, aqueles que têm um voto, um compromisso
compromisso, meu Pai, de ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma. Levanta aqui os provedores da tua obra, levanta aqui aqueles que vão ser coluna na tua obra. Eu tenho aqui nas minhas mãos, meu Pai, o memorial dos dizimistas. Eu tenho aqui os nomes daqueles que já têm um pacto, um voto neste altar. Então, nesse momento, meu Pai, toca na vida dessas pessoas. Eu determino, abre as portas, abre os caminhos, entrega nas mãos dessas pessoas o melhor dessa terra. Eu quero ver essas pessoas testemunhando a tua grandeza. Eu quero ver portas grandes e oportunas abertas para essas pessoas. Eu quero ver o teu povo abençoado, o teu povo crescendo, prosperando, multiplicando para a tua glória. Oh, meu Deus, que neste momento o inferno seja esmagado, que nesse momento todos os demônios que estavam agindo direta ou indiretamente na vida dessas pessoas, que eles sejam amarrados, que eles sejam aniquilados, que eles sejam derrotados em o nome do Senhor Jesus. Coloque pela fé as mãos na sua cabeça e diga assim: meu Deus, está fraco, diga: meu Deus, queima agora todo o mal que estiver na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Todo o mal, em nome de Jesus, seja queimado, queimado, amarrado, destruído. Diga: diabo, eu te ordeno, em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Levante as suas mãos ainda, respire fundo, em nome do Senhor Jesus. Pela fé você respira a paz, a presença de Deus, o poder do Altíssimo. Eu, como ministro da palavra de Deus, eu determino: seja curado agora, seja livre agora, receba saúde agora, em nome de Jesus. Saúde entra nesse corpo, entra. Se você tinha uma dor, não podia mexer, andar, pode mexer, pode andar, levanta, faz o que você não podia fazer, seja curado. Se só dava para constatar a cura por exame, pode fazer o exame que não vai dar mais nada. Eu determino: receba a saúde, receba a cura, receba o milagre na sua saúde, receba a prosperidade. Portas abrem agora, oportunidades chegam agora. Deus te dá sabedoria para você aprender e para você empreender, sabedoria para você comprar, para você vender, negociar. Em o nome de Jesus, Deus coloca nas tuas mãos novas fontes de renda. Prosperidade venha para essas pessoas. As portas que estavam fechadas, eu falo com essas portas, abrem agora. Todas as portas podem abrir agora, e a prosperidade venha sobre essas pessoas. Vida abundante venha sobre essas pessoas, vida regalada. A causa sai, o contrato é assinado, a venda é concluída. Em o nome de Jesus, sejam prósperas as tuas mãos. Eu determino: receba paz na sua casa, que haja união, que haja compreensão, que haja felicidade, que haja prazer dentro da tua casa. Receba um milagre na vida amorosa, receba um milagre na vida sentimental, em o nome do Senhor Jesus. Receba o milagre da salvação, do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo. Seja renovado, renovada, tenha a sua fé avivada. Se você estava caído, se você estava desanimado, desacreditado, receba ânimo, receba vida, receba o Espírito de Deus, receba a presença dEle. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu determino nesse momento que milagres aconteçam na vida dessas pessoas. Eu determino que o sobrenatural aconteça na vida dessas pessoas. Eu não sei o que ela está vivendo, passando, enfrentando, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, meu Deus, se levanta na vida desse homem, na vida dessa mulher, se levanta na vida dessas pessoas. Faça, meu Deus,
acontecer o inaudito, faça acontecer milagres extraordinários, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Oh meu Deus, nós não estamos aqui como meros religiosos, não, nós estamos na tua presença como filhos, como servos do Senhor. Então venha socorrer essas pessoas, venha transformar essas pessoas, venha salvar essas pessoas, meu Pai. É o que nós determinamos, em nome do Senhor Jesus. Me ponho a te clamar, fale para Ele. Como oferta em teu altar, a minha vida, o meu tudo, meu querer, vem a ti sacrificar. Pela manhã, a minha vida, o meu tudo, meu querer, vem a ti sacrificar. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar. te buscar pela manhã, fale para Ele, Pela manhã, te rendendo o meu louvor. E no fim de mais um dia, mais um dia, te adorar, ó meu Senhor. meu Senhor, nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, Invocando o teu nome, para buscar a tua unção. Oh meu Deus, nós queremos a tua unção. Derrama a tua unção sobre essas pessoas, derrama a tua presença, derrama o teu Espírito, renova a tua igreja, renova o teu povo, renova os teus filhos, renova os teus servos. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, vem a ti sacrificar. pela manhã, se entregue a Ele, se renda a Ele. Pela manhã, me põe a te clamar, Me entrego a Ti, me entrego a ti, como oferta em Teu altar. oferta em teu altar. A minha vida, hein? A minha vida, O meu tudo, o meu querer. meu querer, Venho a Ti sacrificar. a te sacrificar. Com as mãos no seu coração ainda, feche os seus olhos. Faça desse lugar que você está o seu santuário com Deus, o seu momento particular com Deus, como se estivesse literalmente só você e o Senhor Jesus aí na sua frente, sem maquiagem, sem máscara. Ele já conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe quem somos mais do que a gente mesmo. Então, quando você é sincero, é sincera, quando você se derrama na presença dEle, Ele te abraça. Quando Ele encontra um coração quebrantado,
Uma pessoa que é sincera, que é humilde em falar: Senhor, me ajuda, me perdoa. Eu sei que com a minha força, com o meu braço, eu não consigo chegar, eu não consigo alcançar. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Quando ele encontra alguém assim, ele segura essa pessoa pelas mãos, ele, se precisar, carrega ela no colo. Mas ele vai cumprir com a promessa dele. Tudo o que Deus espera é que a gente seja verdadeiro, sincero. Então, se você está vivendo no pecado, e a sua própria consciência te cobra, o próprio Espírito Santo, ele vem alertando, falando para você se afastar, sair desse pecado. A decisão é você quem toma. E quando você nesse momento se arrepende do pecado e decide abandoná-lo, Ele é fiel e justo para te perdoar. Jesus não está aqui para te condenar, e sim para te perdoar. Ele vai ser o nosso juízo um dia, mas Ele ainda é o nosso advogado. Então, nesse momento, faça uma análise da sua vida. Às vezes a gente só sabe pedir. E hoje, agora, Ele está dizendo: para um pouquinho e olha para si. Olha para você. Onde você está errando, onde você está falhando, ou onde você poderia fazer mais. Onde você está acertando e você poderia estar fazendo mais. Ele está falando para cada um: olhe para dentro. E você verificando algumas faltas, algumas falhas, conserta isso. Você verificando que está faltando da sua parte uma decisão, tome ela agora. A decisão de abandonar o pecado é só você quem pode tomar. Não é você orar e falar: Deus, tira o pecado de mim. Não. É você decidir: eu vou me afastar do pecado, eu vou me separar do pecado. Eu vou sair desse meio pecaminoso. É você quem toma a decisão de perdoar ou de manter a mágoa. É você quem toma a decisão de ser fiel a Ele, de obedecer a palavra dEle. É você quem toma a decisão de entrar na caravana de Jesus, na rota da obediência. E quando você decide permanecer e ser fiel, quando você decide obedecer, você se apega a Ele com todas as suas forças. Você abraça o Senhor Jesus com todas as suas forças. Não importando com o que vão pensar, com o que vão falar, com o que vão criticar. Porque para você o que importa é o que Jesus está pensando de você. Então, nesse momento, meu Deus, sopra o Teu Santo Espírito, fazendo nascer aqui uma nova geração. Assim como no deserto nasceu a nova geração, e foi essa nova geração que entrou na terra prometida. Faça nascer uma nova geração de homens e mulheres cheios da Tua unção, do Teu Espírito. Pessoas que vão priorizar os pilares da ética, da fé, da moral, da justiça, do bom costume. Pessoas que vão priorizar a Tua palavra. Faça nascer um povo destemido, um povo forte, alicerçado na rocha, que é o Senhor. Pessoas dispostas a refletir a Tua imagem, e não a imagem desse mundo. Oh, meu Deus, derrama a Tua unção, derrama a salvação, derrama a Tua presença. Aquele que conhece o Senhor só de ouvir falar, se revela a Ele, meu Pai.
aquele que conhece o Senhor só de ouvir falar, que ele tenha uma experiência contigo agora, que aconteça agora o milagre do novo nascimento, a tua presença que vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Eu te peço, envolva essas pessoas, meu Deus, quebranta esse coração, que essa pessoa seja transformada numa outra mulher, que esse homem seja transformado num outro homem. Ah, meu Deus, vem sobre os teus filhos, sobre esses que estão aqui presencialmente, esses que estão virtualmente participando desse culto, como se estivessem aqui na primeira cadeira, pessoas que estão participando agora, meu Deus, com toda fé, com toda determinação, que ela não participe desse culto como se fosse um telespectador, só como um ouvinte, não, mas que essa pessoa seja tomada por uma presença gloriosa, por uma presença extraordinária. Eu lembro até do trecho de uma canção que o autor dizia: se eu chorar, não pense que é por isso ou por aquilo, mas é porque a tua presença é tão gloriosa, é tão extraordinária, que ela nos move por dentro. Ah, meu Deus, como eu peço ao Senhor para fazer acontecer, meu Deus, esse milagre na vida dessas pessoas, que ela seja tomada pela tua presença, de tal maneira, meu Deus, que ela seja transformada, que ela seja tomada pela tua presença, de tal maneira que ela passe a ter o teu DNA, que ela passe a ter a tua visão, os teus ouvidos, o teu amor, meu Pai, que ela passe a ter, meu Deus, os teus pensamentos, porque nós que servimos o Senhor, como diz também no livro de Atos, nós deveríamos ter um só pensamento, nós deveríamos ser um só povo, um só espírito, não poderia haver divisões. E a verdade é que o verdadeiro cristão nascido do Senhor, ele tem um só espírito. O que não tem um só espírito, uma só fé, são os religiosos, que não são nem um pouco servos do Senhor, porque quem nasce do Senhor tem um só espírito, um só pensamento, uma só visão. Oh, aleluia, meu Deus, que aconteça agora o milagre do novo nascimento, que aconteça agora o milagre da salvação. Enquanto estamos aqui orando, buscando, falando contigo, que aconteça também um milagre nas outras áreas da vida dessa pessoa, que o paralítico ele possa levantar e andar, que o cego agora possa enxergar, que o surdo possa ouvir, que o mudo possa falar, que aconteça milagres extraordinários, para ficar sabido que o Senhor é Deus, para ficar sabido que a tua palavra é a mesma, que a tua promessa é a mesma, que os modos operandi são os mesmos. Então vem, meu Senhor, receba a presença dEle, o Espírito dEle, receba o abraço dEle, receba o poder dEle. Oh, meu Deus, renova a tua igreja, renova o teu povo, renova a nossa fé, renova o teu Espírito em nós, renova a tua igreja, meu Pai. Adore Ele, louve a Ele, clame a Ele. Não se deixe vencer pelo sono, pelo cansaço, não. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
necessita mais de ti. Seu nome é Jesus, confessa o nome dele. Só de pronunciar o nome dele, a presença dele vem sobre você. O poder dele é derramado. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, salva a tua igreja, salva o teu povo, salva os teus filhos. Eu amo, sim. Oh, quanto eu adoro. A ele eu me rendo, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Louvado seja Jesus, ao único que é digno de receber A honra e a glória. a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, esse é o nosso Deus. Invisível, mas real. Mais real, A ele a Ele ministramos o louvor. ministramos o louvor. Coroamos. Ele é o nosso Rei, ele é o nosso Deus. Toda honra, toda glória para ele, é dele. Coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, Nos rendemos, hein? nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, Consagramos todo o nosso ser a ti. consagramos todo o nosso ser a ti. Com as mãos no seu coração ainda, feche os seus olhos. E nesse momento, deixa o Senhor Jesus falar em particular com você. Ele está aí na sua frente. Não precisa você pronunciar agora palavras audíveis com seus lábios. Mas agora é o momento de você ouvir. Para cada um ele vai falar de uma forma diferente. Ele te abraça. A presença dele vem como uma brisa que refrigera a alma. Para um, ele vai dizer assim: permanece, não desiste. Para uma outra pessoa ele vai dizer: aguenta firme, aguenta, suporta. Para um outro ele já diz: perdoa,
seja perdoado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A alegria da salvação te envolve. Receba força. Receba o Espírito Santo. Oh, meu Deus, sopra. Que cada um aqui seja tomado pela tua presença. Em nome de Jesus eu determino, receba o Espírito Santo. Seja renovado com o Espírito Santo. Seja avivado. Receba o abraço do Pai. Receba o abraço de Deus. Ore, canta la balacira, canta la maçalabaia, sabe, canta la salaia. Renova os seus votos, renova a sua aliança. Fala para Ele, meu Deus, eu não vou me afastar de Ti, eu não vou sair da Tua presença. Em meio às lutas, aos desertos que você está vivendo, a voz do diabo era para você desistir de Deus, abandonar Deus. Mas a voz da fé aí dentro é: lute, lute, não desista. E nesse momento você aí dentro, você diz: Deus, eu vou permanecer até o fim. Eu vou mudar essa situação, eu vou mudar esse cenário. Porque eu não vou me render, eu não vou me entregar aos problemas. Eu vou me apegar com mais firmeza à Tua palavra. Receba a presença dEle. Receba o abraço dEle. Receba o poder dEle. Vem, meu Deus, e faça o que ninguém consegue fazer, que é a Tua presença, é o Teu Espírito envolver um homem, uma pessoa, uma mulher. Vem, meu Deus, e salva a Tua igreja. Salva os Teus filhos, os Teus servos, meu Deus. Tu és bem-vindo. Vai adorando agora. Vai contemplando, vai exaltando. A casa é tua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Receba a presença dEle, receba o Espírito dEle. Oh, meu Pai, nós queremos tanto a Tua presença. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu poder, meu Pai. Enche. Que o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para
nós deixamos ela para ti. Jesus, apareça. Que o teu nome cresça, meu Pai. Que o teu nome cresça, meu Deus. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem, meu Deus. Vem me incendiar. Celebrarei a ti, ó Deus. Com o meu viver. Oh, aleluia. Cantarei, contarei as suas obras. Oh, aleluia, meu Pai. Pois por tuas mãos Foram criados terra, céu e mar. terra, céu e mar e todo ser Que neles há. Toda a terra celebra a ti, celebre a Ele, adore Ele, louve Ele, exalte Ele, com cânticos e júbilos. pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te. Digno tu és de ser adorado, meu Pai. Derrama a tua unção, derrama o teu espírito, derrama o teu poder, meu Deus. A honra é dele, é para ele. Digno ele é de ser honrado, adorado, glorificado, exaltado. Oh, aleluia! E o poder ao Rei. Oh, aleluia, meu Pai. Jesus, a honra. Oh, meu Deus, derrama o teu espírito, salva a tua igreja, salva o teu povo, salva os teus filhos. Ao Rei. Jesus, por toda a minha vida. Ó Senhor. Ó Senhor, te louvarei. Oh, aleluia. Ore canta la balança, ele canta la maçã, ele canta la salaia. Receba a presença dele, o Espírito dele. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Vento forte que passou, hein? Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Mas tua voz me acalmou. mas tua Oh, aleluia. acalmou. Receba a presença dele, receba o Espírito dele. Tu das Oh, aleluia. estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro. No teu colo, ó Altíssimo, fale para ele. Receba a presença dele.
Receba o Espírito dele, receba o poder dele. Não há ferrolhos que se fechem diante da sua voz. Não há doença pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Diga assim: meu Deus, que a tua palavra permaneça em mim, porque eu vou permanecer na tua palavra todos os dias da minha vida. Nada e nem ninguém vai me afastar da tua palavra. Eu vou permanecer até o fim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Das ordem as estrelas E ao mar os seus limites. e ao mar os seus limites. Cante crendo no poder dele. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos Amém. Amém? Pode ter certeza que nesses 50 minutos, o poder de Deus já se manifestou na sua vida. Com a salvação, com a transformação, com os milagres que você necessita. Porque a presença dele, quando vem sobre uma pessoa, ela não opera só numa área específica. O nosso Deus é completo e Ele quer terminar a obra que Ele começou em você. Ele quer completar também a sua história, a sua vida, transformar a sua vida, tal como transformou a água em vinho, por completo. Amém? Pegue nas suas mãos seus dízimos, votos, sua oferta, aquilo que Deus te move a semear, a plantar, a dar. Se você entende que o altar não toma, o altar devolve multiplicado, então você vai dar o melhor, você vai honrar com o melhor. Se você tem o saquetel lá da família, né, daquelas moedas da família, você vai derramar aqui no alforje, mas o saquetel continua com você. Então, todos que vão semear, ofertar, plantar, dizimar, porque entendem que uma vez a sua fidelidade, ela sendo apresentada a Deus, você terá os benefícios do céu. Você terá a janela do céu aberta, as bênçãos sem medidas sendo derramadas. Então, você que entende isso, pega aí nas suas mãos, coloca aqui no alforge. Se você está virtualmente, né, eu vou deixar as contas aqui na tela para você dizimar, ofertar, para que nesse momento, você que está aí virtualmente, você consiga também honrar a Deus. E Deus vendo o seu temor, a sua fidelidade, Ele vai fazer com que as promessas se materializem em você e através também da sua vida. Venha cantando
com fé. Coloca as contas aí, está aí? Coloca as contas aí, para quem quer dizimar, ofertar, semear. E cante na fé os demais. Podem sentar. Em verdade, Batendo palmas com fé, vamos lá. Te adoramos. em espírito, em verdade, te adoramos, em nos E Senhor, te entregamos nosso viver, em nos e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar. meu prazer. Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o poder, hein? Amém. Amém? Você que está virtualmente aí, deixa já o seu like aí, porque não custa, né? Só dá um cliquezinho nesse joinha. Toda vez que você estiver ao vivo aqui com a gente, ou estiver acompanhando algum vídeo aí no nosso canal, não esqueça de dar um cliquezinho nesse joinha, deixar o seu dedinho ser abençoado. É só dar um cliquezinho, porque fazendo isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele mostra para mais pessoas. Então, fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar. Amém? Quem já tem um nome aqui no memorial do dizimista, nessa cadernetinha, que a gente tem orado todos os dias pelos dizimistas, por aqueles que têm um voto de ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma, a gente tem clamado a Deus para que Deus faça de você coluna nessa obra, que Deus faça da sua vida uma bênção. E pode ter certeza que vai acontecer. Se você permanecer fiel, se você permanecer na palavra, se a palavra permanecer em você, você vai pedir o que quiser e Deus vai te dar. Deus vai te honrar. Nós sabemos que Deus, Ele honra, Deus abençoa, Deus opera milagres, transformações, salvação, libertação, das mais diversas maneiras. Deus não tem uma tabelinha assim, periódica, né? Uma coisinha exata, que se todo mundo seguir aquela receitinha ali, ela vai funcionar para todo mundo. Você vê que Deus, Ele sempre operou maravilhas e milagres conforme a fé que era apresentada de alguém. A fé que era ativada, colocada em prática. Para um, ele cuspiu, fez uma lama, passou nos olhos, pediu para se lavar no tanque, ele se lavou e voltou vendo. Para outro, ele só falou assim, a tua fé te cura, e ele foi curado. Para um outro, ele tocou e foi curado. Uma outra pessoa, de longe, ele nem tocou e também foi curado. Então, o milagre de Deus, ele depende mais da gente do que dele, de Deus. O milagre começa em mim, começa em você, não começa em Deus. À medida que você expressa a sua fé, à medida que você manifesta a sua fé, é onde Deus opera, é onde Deus se manifesta. Por isso está escrito, sem fé é impossível agradá-lo. Ou sem fé é impossível agradar a Deus. Então não basta ter religião, não basta ser religioso, não basta ser crente. Tem que ser nascido de Deus. Tem que ter o DNA de Deus. Tem que ter o Espírito de Deus. Tem que ter a presença dEle. Porque ser crente é fácil. Ser religioso é fácil. É mole. É muito mole. Difícil é ser nascido de Deus. Qualquer um pode pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e falar que crê em Deus. Pode falar que é de Deus. Mas ser de Deus é totalmente diferente. Muito diferente. E aí, nós temos na Bíblia exemplos e mais exemplos de manifestação de poder. Nós vamos ver um Paulo que, quando ele
inicia o seu ministério, né? Que ele se converte, nasce de Deus, deixa de ser aquele Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que matava crente. Ele passa agora a ser a voz de Deus, ele passa a ser uma voz de salvação. E a gente vê o Paulo ousado, o Paulo intrépido, e ele vai pregar aos gregos a sabedoria grega, a filosofia grega. Os gregos que eram considerados os mais sábios, os mais belos, em beleza humana mesmo. Paulo vai pregar para eles, e Paulo não tem beleza nenhuma. Historicamente, Paulo tinha 1,5 metros. Paulo manco de uma perna, caolho, careca. Você imagina? Antigamente falava isso, hoje acho que não fala mais não, mas quando uma mulher via um sujeito muito bonito, ela dizia, ali vai um deus grego. Porque agora a Grécia, ela misturou muito as raças, mas naquela época, a beleza humana, símbolo de beleza, eram os gregos. Então o sujeito, é fácil, deixa eu explicar para você. Se você chega num lugar pobre, pessoa que está passando fome, necessidade, a pessoa que está gemendo, morando na rua, está sofrendo, e você dá um prato de comida, você dá amor, dá um aperto de mão, abraça, e você fala de Jesus, essa pessoa aceita Jesus na hora. Na sua maioria, essas pessoas aceitam Jesus. Você atendeu pelo menos algumas necessidades primordiais, básicas, você deu amor, você deu carinho, você prega Jesus, essa pessoa aceita, porque ela não tem muita alternativa, ela não tem muito onde buscar socorro. É mais fácil de salvar, é mais fácil de converter, é mais fácil. Agora, você pregar Jesus por uma pessoa que se julga o mais sábio da terra, os mais sábios, os mais inteligentes, o pai da filosofia, amigo, Sofia, sabedoria, amigo da sabedoria, Platão, Sócrates, os que se julgam mais sábios, os mais belos, os mais, vamos colocar, perfeitos. Você mostrar Jesus, pregar Jesus para alguém que aparentemente não está precisando de nada, é difícil. Sim ou não? Hoje, a pessoa já nem tem nada, é feio, não tem dinheiro e ainda é orgulhoso, é difícil de aceitar Jesus? Sim ou não? Imagina o mais bonito, o mais sábio, o que sabe que é sábio. O que sabe que é o mais sábio. Imagina quão difícil era. Então, peraí, se alguém fosse demonstrar, né, ou passar um Jesus vivo para os gregos, deveria ser pelo menos um pouquinho mais bonito do que eles, poderia ter mais sabedoria do que eles, para que eles ficassem então maravilhados e pudessem ouvir essa pessoa. Mas não, Paulo vai pregar para os gregos, e Paulo não tem sabedoria, Paulo não tem aparência nenhuma, Paulo não chega aos pés. Eles olhavam para Paulo assim, eles achavam, coitado. Falavam assim, misericórdia. De onde saiu? Porque a beleza deles, ela até enfeitiçava. Os gregos, cada esquina tinha um deus. O Zeus, Deus disso, Deus da morte, Deus da vida, Deus da beleza, Deus do cabelo, Deus da saúde, Deus da sabedoria. Cada esquina tinha um Deus. Cada esquina tinha um Deus. E quando Paulo vai passando lá por essa rua, Paulo vai vendo cada esquina um Deus, um Deus, um Deus. E aí porque os gregos também, por ser tão sábios, eles tinham isso. Quando alguém chegava com alguma novidade, com alguma sabedoria, com algo um pouquinho diferente, eles permitiam que ele falasse e apresentasse a tal sabedoria dele, ou a ideia dele. Se fosse boa, eles iam acatar aquilo, se não, eles iam apedrejar, iam vaiar e tudo mais. E quando Paulo
Paulo vai pregar em Atenas, eles reúnem, né, os mais sábios, vamos colocar os doutores da época, os senhores da época, e eles vão ouvir Paulo. E quando Paulo começa a falar, começa a pregar, todos eles vão ficar sem argumento. Eu já preguei um dia sobre isso, mas eu estou só enfatizando, só ilustrando para a gente ir para onde o Espírito Santo quer que vamos hoje. Para resumir, em Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, era uma das principais cidades da Grécia, era portuária, ela recebia a riqueza também de todo aquele lado, e naturalmente muitos também vinham de outros lugares para Corinto. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, 1 ano e meio fazendo a obra em Corinto. Paulo faz nascer uma igreja de Jesus em Corinto. Para os gregos, em Atenas, Paulo mostra para eles o poder de Deus. Como debater sabedoria, filosofia. Paulo mostra o poder que os deuses da Grécia não tinham. Paulo mostra que o Senhor Jesus era infinitamente mais poderoso do que qualquer Deus que eles diziam que era. Porque qualquer um que eles diziam que era Deus, não podia mexer uma unha, não podia mexer um fio de cabelo. E Paulo foi mostrando o poder de Jesus. Quando ele mostra o poder de Jesus, eles vão se converter a esse poder. Eles vão querer esse poder, eles vão querer esse Jesus. E ali nasce uma igreja de Jesus. Só que, passado alguns anos, o historiador vai dizer 10 ou 15 anos, Paulo vai encontrar alguém de Corinto. Alguém que vai encontrar Paulo na caravana e vai dizer, eu estava lá naquela época, que o senhor cuidava lá da igreja, eu me converti lá naquela época. E Paulo vai perguntar, e como está a igreja de Corinto? A igreja de Corinto cresceu, desenvolveu. A igreja de Corinto, nesses 15 anos, ela faz obra social. Nesses 15 anos, a igreja de Corinto está maravilhosa. E Paulo vai perguntar de novo, mas vem cá, você não entendeu não, estou perguntando como está a igreja de Corinto. Sim, mas a igreja de Corinto, ela cresceu, desenvolveu, tem mais gente, as pessoas, elas frequentam os cultos. E Paulo vai dizer de novo, não estou perguntando a igreja organização, eu estou perguntando a igreja organismo, é totalmente diferente. A igreja organização, ela tem um CNPJ, organização, ela tem uma placa, ela tem um nome. A igreja organização é uma coisa, organismo é outra. A igreja organismo eu queria saber se as pessoas que estão dentro da organização, da placa da igreja lá, se elas refletem Jesus, se elas refletem a palavra de Deus, se elas andam na ética, na moral, no bom costume, se elas são fiéis a Deus. E aí, esse sujeito vai estar explicando para Paulo o que virou a igreja. A igreja organização está forte. A igreja organização está forte. A igreja, a placa está forte. Agora a igreja organismo está deteriorada. Um não ora mais pelo outro, pelo contrário, um quer o mal do outro. Um não estende a mão mais pelo outro, como diz a palavra, mas um empurra o outro por buraco. A igreja organismo, ele estava contando para Paulo, a igreja organismo não tem mais aquele amor de acolher o pecador, não, ela expulsa o pecador. A igreja organismo, que deveria ser um só espírito, um só pensamento, uma só força, uma só fé, hoje ela é dividida. Um quer ser mais do que o outro, um acha que sabe mais do que o outro, um quer ser melhor do que o outro. Então, Paulo vai descobrir depois de alguns anos que a igreja de Corinto, a igreja organismo, ela está fadada ao fracasso. Eu não sei se você está conseguindo entender ou se você vai conseguir entender.
Tem pessoas que elas morrem pela organização, mas não morrem por Jesus. Tem pessoas que elas matam, elas morrem pela organização, pela placa, mas elas não morrem por Jesus. Mas como assim, bispo? O muçulmano, que é uma religião, né, o Islã, que tem 2 bi de religiosos, e como toda religião tem a sua doutrina, os muçulmanos, eles pensam igual, eles vivem igual, eles morrem pela fé. Matam pela fé. Sim ou não? Pela organização. Morrem e matam pela organização. Pessoas que brigam porque eu sou da Assembleia e você é da Universal, é da Deus e Amor, é disso, daquilo, porque você não é da minha organização, você não é de Deus. Pessoas que acham que é a sua organização é que vai ser salva. E o que é salvo é a igreja organismo. É a igreja que sou eu, é você. Somos cada um. Então eu, como igreja de Jesus, não organização, não placa, A, B, C, D. Não, eu, como igreja de Jesus. Será que Jesus olhando para mim, Ele está aprovando ou me reprovando? Eu como crente, eu como cristão, as minhas atitudes, a minha conduta, será que eu estou sendo aprovado por Deus ou reprovado? Porque a organização pode até me aprovar. A igreja, a placa pode aprovar. Pô, você é de Deus, você é bacana, você está aqui todo domingo. Mas embora eu esteja aqui todo domingo, Jesus está me aprovando. Quando eu saio daqui, quem eu sou ali fora? Quando eu saio daqui, como eu coloco em prática o que eu ouço aqui? Será que eu sou a igreja de Jesus? Ou eu só carrego uma placa, um título de crente, um crachá de pastor, de obreiro, de membro? Quem somos, na verdade? Porque se eu for a igreja de Jesus, nascido de Jesus, eu vou ser a igreja de Jesus sozinho no deserto? Eu vou ser a igreja de Jesus morando no meio do mato, no sítio, onde não tem outra pessoa vendo se eu sou de Deus ou não? Eu sou a igreja de Jesus na cidade, eu sou a igreja de Jesus no meu trabalho, eu sou a igreja de Jesus dentro de casa. Eu vou refletir Jesus? Agora, se eu não sou a igreja de Jesus, só sou aqui aparentemente dentro da igreja, aqui tenho cara de crente, me visto como crente, mas ali fora não vivo como tal, eu estou me enganando a mim mesmo. E aí, quando Paulo descobre que a igreja de Corinto está falida, a igreja de Jesus está falida, para resumir, a fé está rachada ao meio, a moral, a ética, o bom costume, o temor, o andar na justiça está rachado ao meio. Aí ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, aí ele vai falar isso, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai mandar carta agora. Ele já ficou lá 1 ano e meio. Agora ele vai mandar carta. Ele vai dizer aqui, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está dizendo, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui pregar com ostentação de linguagem e de sabedoria. Eu não fui mostrar que eu sei falar mais, que eu sei falar bem. Eu não fui mostrar que eu conheço mais. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem
persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo, quando eu fui ter convosco, eu não fiquei falando palavras eruditas, palavras lindas, maravilhosas, para você não se apoiar na minha sabedoria, mas eu mostrei a vocês o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para que vocês se apoiassem nele, permanecessem com ele. Paulo dizendo, mesmo que eu não estivesse com vocês, mas vocês se convertendo a ele, servindo a ele, vocês permaneceriam nele, ficariam com ele. Paulo descobre que esse mesmo povo, que no primeiro momento, nos primeiros meses, estavam cheios de amor, temor, fidelidade, Paulo descobre que esse mesmo povo se corrompe. Esse mesmo povo está aceitando, está concordando com aquilo que é pecaminoso. Esse mesmo povo está aceitando a ideia do pecado entre eles. Aceitando a ideia e não exortando, e não ensinando o que é certo. Eu queria que você lembrasse que o que era pecado há 500 anos, continua sendo hoje. E vai continuar sendo até Jesus voltar. Não mudou não, a palavra não muda. A promessa não muda. O Deus que está aqui não muda. Ah, mas o mundo modernizou. O mundo pode modernizar o que for. A palavra é a mesma. O que era pecado há 1000 anos é pecado hoje. O que era errado há 1000 anos é errado hoje. Aquilo que a gente fala de pilares da ética, da moral, do bom costume, da justiça, continua sendo. Não permita o diabo não permita o diabo deformar a sua mente, a sua cabeça ou a sua fé com essa palavrinha que está dizendo que o mundo está moderno. Você tem que aceitar o pecado. Você tem que aceitar o que é errado. Você tem que concordar, ficar passivo. Aí ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Ele, andamos como Ele, vivemos como Ele, amamos como Ele.
estendemos a mão como Ele, cuidamos como Ele. Cada um precisa se olhar no espelho espiritual e ver se você tem a mente de Cristo. Ver se você tem paixão por almas. Ver se você tem paixão, desejo, gana em querer ver o seu próximo também no caminho da salvação. Porque se você só olha para o seu umbigo, se você só quer para si e os outros que se dane, se você só pensa em si, você não tem a mente de Cristo. Você está correndo um grande risco. E para isso é necessário que você olhe para si, peça perdão, fala com Deus, Deus me ajuda então. Se revela a mim. Eu não quero ter nome de que vive e está morto espiritualmente. Eu não quero ser mais um rosto no meio da multidão. Você vê que Deus sempre foi com aqueles que tinha pelo menos uma paixão, um desejo pelo próximo. Deus chega para Moisés e Deus fala com Moisés o seguinte: Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo não me obedece, esse povo não crê em mim, esse povo não me atende. Eu vou destruir. Aí o que Moisés fala para Deus? Você lembra? O que Moisés fala? Não, Senhor. Se o Senhor fizer isso, o que vão falar? O que vão dizer? Que o Senhor não teve poder para ajudá-los, que o Senhor não teve poder para honrá-los, o Senhor não teve poder para cumprir com a promessa, e por isso o Senhor fez isso. Mas, na verdade, Deus nunca quis destruir o povo. Deus queria revelar o que estava dentro de Moisés. Se Moisés fosse um ou outro que eu conheço hoje, e Deus falasse assim: ó, Moisés, quer saber? Eu vou destruir todas as igrejas aí, todo esse povo aí, vou deixar só a sua. Ele ia falar: tá ligado. É isso mesmo, Deus. Ah, eu não vi a hora disso acontecer. Porque é egoísta. Moisés, eu vou matar esse povo. Se é um ou outro que eu conheço, ia dizer: mata mesmo, Deus. Essa raça não vale nada. Mas Moisés falou: não, Senhor. Vamos falar o quê? Deus nunca quis matar o povo, Deus só queria saber o que estava dentro de Moisés. Deus só está querendo saber o que está aí dentro. Às vezes que você enfrenta as suas lutas, os seus fantasmas, as suas guerras, as suas aflições, o Satanás vem de um lado do seu ouvido, soprando e dizendo: Deus não existe, você não vai vencer, não vai conseguir, sua vida não mudou até hoje, não é hoje que vai mudar, não deu certo até agora, não é agora que vai dar, então desista. Essa é a voz do diabo. Por outro lado, vem a voz do Espírito Santo e diz: permaneça, confia, creia, que vai dar certo. Só que a decisão é você quem tem que tomar. Se cada um aqui assumisse a sua fé em Deus, cada um ia primeiro reconstruir o muro na porta da sua casa, como aconteceu em Jerusalém quando os muros estavam destruídos e Neemias foi lá para a reconstrução dos muros. E houve uma reconstrução em tempo recorde, porque houve intervenção divina, mas historicamente, cada um tomou a responsabilidade para si e reconstruía o muro primeiro na porta da sua casa. E o meu vizinho reconstrói na porta da casa dele, e o outro na porta da casa dele. E quando abriram os olhos, o muro de Jerusalém estava reconstruído. Porque primeiro começou onde? A reconstrução? Dentro de casa. Onde começa a salvação? Onde começa o milagre? Dentro da sua casa. Onde você tem que ser profeta, pastor, missionário, obreiro? Onde começa? Dentro de casa. Onde começa a sua vida com Deus? É dentro de casa, começa na sua casa. Começa você é o pastor da sua casa, você é o missionário da sua casa, você é o profeta da sua casa. Tem situações que a gente vê a pessoa jogando a toalha, desistindo, falando: não tem mais jeito. E a gente vê pessoas dizendo: quer saber, eu vou mudar essa situação. Não, eu vou mudar essa situação, eu vou reverter essa situação. Eu não vou me curvar a ela, não vou me render, não.
Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou lutar mais, mas eu vou mudar essa situação. Eu não serei mudado por ela. A pessoa que nasce de Deus, que tem um DNA de Deus, o Espírito de Deus, ela muda o lugar, ela não é mudada por ele. Ela muda o ambiente, ela não é mudada por ele. A pessoa com o Espírito de Deus, ela morre, mas ela não desiste. Ela morre, mas ela não desiste. Ela não desiste, ela tem no sangue dela o espírito aguerrido, aceso, de não desistir. Ela luta até o último suspiro, mas ela não desiste. Hoje, de repente, Deus te trouxe aqui para falar para você que em meio às suas guerras, às suas lutas, às suas tempestades, se você não desistir, Ele está contigo e você vai vencer. Ele está contigo e você vencerá. Deus está falando conosco que existem certas situações que você vai vencer através do poder dEle. É do poder dEle. Ele se revelou aos gregos e eles se convertem. E por isso a igreja, por mais que muitos se afastaram, debandaram, mas os que nasceram fizeram com que outros nascessem. E a glória de Deus só se manifestou neles através do poder. Existem milagres que Deus está preparando para fazer em você, para que através desse seu testemunho, outras pessoas se convertam. Outras pessoas saibam que Ele existe. Deus, Ele chamou a gente hoje para perguntar para a gente o que nós estamos fazendo com a palavra dEle. Como se Paulo estivesse encontrando hoje a gente perguntando, vem cá, o que você fez nesses meses, anos que você conhece a palavra? O que aconteceu nesses meses e anos que você conhece a palavra com você? A palavra permanece viva ou está apagada? Você permanece temendo ou você está cheio de malícia? Você permanece fiel ou você não é mais fiel como no começo, quando você cria? Você melhorou, aprimorou a sua fé, a sua fidelidade nesses anos, meses que você conhece a palavra, ou você se deformou, porque se permitiu ficar contaminado pela malícia, pelos maus olhos, pelo pecado, pela incredulidade? Cada um precisa olhar para si. E aí a gente vai ver um Gideão, por exemplo, que durante 7 anos ficou dentro da caverna, assistindo os inimigos roubando tudo. Mas um dia que ele sai da caverna, revoltado, que ele se decide, ele toma uma decisão, o anjo aparece para ele. O anjo não apareceu para quem estava na caverna. Deus não apareceu para quem estava na caverna, orando, mas estava na caverna. Mas Deus apareceu para quem se posicionou, Deus apareceu para quem tomou uma decisão, para quem tomou uma atitude. Tem coisas que Deus só vai conseguir aparecer para você se você se posicionar na fé, se você se posicionar com Ele. E aí a gente vai ver Deus fazendo daquele que era o menor da casa, o mais pobre da cidade, Deus faz dele juiz de Israel, porque ele se posicionou, porque ele saiu da caverna, ele saiu da sua zona de conforto. Ele não foi mais um que ficou só murmurando, ele tomou uma decisão. Tem coisas que não adianta a gente murmurar, reclamar, tem coisas que a gente tem que decidir, tem que fazer. Na fé, espiritualmente falando, o que está faltando a gente fazer? O que está faltando? Está faltando o quê? A gente vê pessoas que ficam horas no celular, mas não conseguem ler um capítulo da Bíblia. A gente vê pessoas que têm disposição para assistir tudo, não tem disposição para ouvir a Deus. Se o culto demorar um pouquinho, ela já fica inquieta. Se o culto demorar um pouquinho, ela já fica inquieta. Mas ela tem disposição para ouvir tudo e todos, menos a voz de Deus. A gente é muito fácil para querer as promessas, para querer as bênçãos. A gente é fácil e tem disposição para buscar e pedir.
Mas a gente é moroso, demora a tomar decisões. A gente demora a se batizar nas águas, demora a abandonar o pecado, demora a aceitar ser dizimista, demora a aceitar a palavra. Mas a gente quer muito rápido as bênçãos de Deus. A gente quer muito rápido as promessas de Deus. Paulo está dizendo no versículo 9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas preparadas para a gente que a gente não tem nem ideia. Mas preparadas para quem o ama. E quem ama a Deus, vive e serve como ele tem que ser amado e servido, com prazer. Você lembra daquela sunamita? É 2 Reis, não é? Você lembra da sunamita? Quer ver? 2 Reis 4, versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Eliseu passava sempre naquela cidade, naquela rua, na sua viagem missionária. Naquela rua, a Bíblia faz questão de dizer que tinha uma mulher sunamita, rica. Ela viu, ela entendeu, ela percebeu que quem passava por ali era uma pessoa de Deus. Quantas casas tinham nessa rua? Não sei. Quantos vizinhos ela tinha? Não sei. Eu sei que ela foi a única que reconheceu que aquele Eliseu era de Deus. No princípio, Deus naturalmente a usava para fazer o quê? Suprir. Eliseu passava e ela o convidava para que ele tomasse um café, comesse um pão. E aí ele continuava a sua caminhada. No outro dia, quando ele passava, ela dava um pão. Ela dava água. Ela dava uma oferta. A oferta dela era essa. A Bíblia faz questão de usar a palavra passava. Ela viu que quem passava, ele passava, não ficava, ele só passava. Era homem de Deus. E ela supria. Ela dava pão, ela dava água, ela dava o café. E aí ela teve uma brilhante ideia. Ela falou para o marido dela: vamos construir um quarto? Vamos fazer uma obra de pedreiro? A Bíblia, nada é por acaso. Quando fala construir obra de pedreiro, está dizendo o seguinte: é permanente. É permanente. Não é uma barraca lá no quintal, não, que depois você desmancha a barraca e ele leva embora e acampa em outro lugar, não. É uma obra permanente. Vamos construir um quarto? Porque além dele entrar para comer, vamos deixar ele descansar aqui. Ele vai descansar aqui. E o marido concordou, aceitou. Ela constrói um quarto. Ela construiu um espaço para aquele que passava, agora é para ele ficar. Esse que passava apenas simboliza, essa palavra tem várias vertentes para a gente entender. Esse que passava simboliza que Jesus está passando agora na tua casa, na tua vida, na tua sala, no teu quarto. Jesus está passando aqui agora na tua frente. Jesus pode só passar e nada acontecer na sua vida, mas se você reconhece que Ele é Deus, você pode apresentar a Ele a sua vida como oferta, você pode apresentar a Ele a sua dedicação, o seu temor. Você pode ter uma conversa com Ele, você reconhece que é Ele que está passando, só que Ele só está passando.
A gente tem crente que é o crente que é só de passagem. Aquele que fala com Jesus um pouquinho, mas não permanece com ele. E aí teve o dia que ela constrói um quarto, coloca uma cama, coloca um candeeiro, coloca uma mesa, coloca uma cadeira, e agora ele já vai pernoitar, agora ele já vai ficar. O nosso Jesus, ele não quer passar na nossa vida, ele quer entrar e ficar. Só que ele só entra onde ele é convidado e ele só permanece onde ele é considerado. Eu tenho que reservar um espaço único para ele. Um quarto único para ele, um espaço para ele. Jesus, ele não quer só passar na minha vida, ele quer ficar na minha vida. Ele quer permanecer na minha vida. Essa mulher, ninguém falou para ela dar de oferta. Dá oferta lá quando Eliseu passar, faz um pão, dá água. Faz um quarto lá de oferta, para quando ele passar lá, ele ter onde ficar. Não. Ela decidiu. E ela não pediu nada em troca, ela fez por prazer. Ela fez porque ela reconhecia que quem passava ali era um santo homem de Deus. Era um homem de Deus. Era isso que acontecia com Jesus. Nos 3 anos que Jesus, como ser humano, estava aqui, 3 anos e meio pregando, Jesus, onde ele ia, Deus usava mulheres, usava pessoas para patrocinar a caravana. Onde Jesus chegava, tinha um lugar para ele ficar. Tinha gente brigando, não vai ficar na minha casa, não vai ficar na minha, não, na minha. As pessoas tinham prazer de preparar a comida, de ter Jesus naquele lugar. Valorizavam. Porque reconheciam que era Jesus. Por outro lado, tinha gente que criticava. Tinha gente que dizia, você é bobo. No caso dessa sunamita, depois de um tempo, não sei quanto, Eliseu está lá no quarto que ela separou para ele, que ela construiu para ele. E Eliseu diz assim, o que está faltando? Pergunta para ela o que falta. Se ela precisa de alguma coisa, a gente vai falar com quem de direito. E aí o servo de Eliseu perguntou para ela, ela disse, não, para mim não falta nada. Só que ela não tinha filho. Essa mulher não tinha filho, naquela época era uma vergonha, só que ela não pediu um filho. Eu imagino que ela nem sonhava mais em ter o filho. Ela nem lutava mais para ter o filho. Ela nem tinha mais esperança de ter o filho. E aí o servo de Eliseu falou, olha, ela falou que não está precisando de nada, mas sabe o que eu notei? Ela não tem filho. Ela não tem filho. Aí Eliseu falou, chama ela lá. E quando ela chega na porta do quarto, Eliseu fala assim para ela, você vai ter um filho daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano você vai ter. No mesmo quarto que ela constrói, é dali que vai nascer o milagre. É dali que vai surgir a profecia do milagre. Aquilo que eu estou construindo com Deus hoje, você nem imagina, é nessa mesma construção que você está preparando hoje, de servir, de andar com Deus, de estar na presença dEle, de obedecer a palavra, que vai surgir aquilo que ainda falta na sua vida. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer porque você está construindo uma vida com Ele. Construir um quarto, a obra de pedreiro, dá sujeira, dá barulho, dá poeira, dá dor de cabeça, dá gasto, dá tudo. Enquanto eu estou construindo uma vida com Deus, tem um barulho, tem incômodo, tem entulho, tem sujeira, mas estou construindo. Eu estou no caminho. Se você construir uma vida com Deus, você pode ter certeza que é nessa construção de fidelidade, de fé, de obediência, que vão nascer novos milagres. Aí depois de 1 ano ela tem um filho, depois o menino já está crescidinho, e o menino tem uma dor de cabeça e morre. Ela vai buscar ajuda em Eliseu, e é nesse mesmo quarto que ela coloca o menino na cama de Eliseu, o menino morto. E é nesse mesmo lugar que o menino vai ressuscitar. O mesmo lugar que ela constrói, nasce o milagre. E é nesse mesmo lugar que ela constrói, que ressuscita o milagre.
Significa que pode nascer novos milagres. E significa que pode ressuscitar coisas que você já perdeu. Deus está só falando assim: constrói um espaço comigo. Constrói uma vida comigo. Se você considera a palavra dele, o poder dele, o nome dele, então jamais desista dele. E não vai pelos outros, vai por você. Faz a sua parte, na sua casa, na sua vida. Começa com você. Começa dentro de casa, dando exemplo para os seus filhos. Da fé, da moral, da justiça, do temor. Que aí você pode ter certeza que tudo será transformado. Depois todos são expulsos da cidade. Vem rei, vem fome. Todos saem, perdem tudo. Anos depois, é outro rei. Eliseu não está mais vivo. O rei está conversando com Geazi, o novo rei. Geazi está contando as histórias, falando que Deus usou Eliseu para ressuscitar o menino. E quando ele está conversando com o rei, a sunamita volta. A sunamita chega de volta. O pessoal começou a voltar, porque o rei era bom. O pessoal começou a voltar para suas terras. Quando a sunamita chega, o menino já está adulto, e Geazi diz: é ela, é ele, o menino que eu estou contando para o senhor. E o rei pergunta: é você? Pergunta para a sunamita: é ele que ressuscitou? É. E o rei manda devolver tudo que ela tinha, e ainda manda dar, nesses últimos anos, o que ela teria de lucro, manda dar até o lucro. Quando você constrói uma vida com Deus, nunca, nunca, nunca você ficará esquecido. Aquilo que parece perda hoje, amanhã vai ser lucro. Aquilo que parece hoje destruição, hoje ainda não é o ponto final, só uma vírgula. Amanhã vai ser resposta. Só estou recapitulando só para dizer a você, se você está construindo uma vida com Deus, com muita dor, com muitas lágrimas, nada será em vão. A recompensa vai chegar. Se você não está construindo, comece. Eu estou orando e falando: Deus, levanta aqui os provedores da obra. Levanta aqui aqueles que vão ser coluna na obra. E Deus vai fazer. Se você tem esse desejo de ser uma sunamita, ó Deus, eu quero, através do meu dízimo, da minha oferta, eu quero patrocinar a obra. Eu quero ter condições de doar o valor do aluguel. Eu quero ter condições de construir uma igreja. Se você tem esse desejo, Deus vai te honrar. Salomão, no livro de 1 Reis 4, 7, diz assim, 1 Reis 4, 7 diz: e tinha Salomão 12 provedores, na versão AC, como que é AC? Corrigida e revisada. ARC. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei a sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. Salomão tinha provedores que naquele mês, eles que sustentavam todas as despesas do palácio, tudo. Deus vai levantar provedores. Mas começa a construindo a sua vida com Deus. Se você for uma sunamita, você pode ter certeza que aquilo que você está plantando hoje, semeando hoje, sendo fiel hoje, você pode ter certeza que a resposta vai chegar. O sustento vai chegar. A provisão divina vai chegar. Amém? Fique em pé. Se alguém chegou depois, tem dízimo, tem oferta para fazer, você vai fazer. Se Deus te move para dizimar, ofertar, pega aí o que você tem, coloca aqui no alforge ou no gasofilácio. Você que não tem o nome aqui ainda no memorial dos dizimistas, é só mandar o seu nome aí no WhatsApp. Ou você que está aqui, é só pegar um papelzinho com a obreira depois daqui do culto. Aí você deixa aqui o seu nome. E com certeza, nós temos que ser a igreja de Jesus. Viver por Jesus. Andar com Jesus. E a palavra dele vai se materializar.
Amém? Se materializar. Quarta-feira, Santa Ceia. Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. E aí, domingo que vem, que é dia 1º, nós vamos consagrar os fiéis. Consagrar os fiéis a Deus, os dizimistas. Ana Cláudia já vem aqui para a gente fazer a oração final, porque a gente já não adorou a Deus, já não buscou a Deus, sim ou não? Hã? Agora é só ser a igreja dele. É só a gente permanecer na presença dele, andando com ele, ouvindo a ele, que tudo será transformado. É só você ser o Gideão na sua casa. É só você ser o Eliseu na sua casa. É só você se submeter a ele. Que a palavra dele nunca falhou e nunca falhará. Oremos. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós colocamos nas tuas mãos, meu Deus, toda a nossa casa, tudo que temos. Sabemos que se o Senhor não estiver ali, nada temos. Por isso que tudo, meu Deus, está em Ti, tudo foi feito através de Ti. Meu Deus, consagra, abençoa essa casa, essa família, guarda a nossa semana. Meu Deus, que essa pessoa seja bendita ao entrar e ao sair. Fortalece os pés, meu Deus, fortalece as mãos, sustenta o teu povo. Meu Deus, eu abençoo a cada um, eu abençoo essa água que essa pessoa segura, eu abençoo a peça de roupa, a fotografia. E agora, meu Deus, eu peço ao Senhor, juntamente com a tua igreja, que todos os planos do diabo sejam frustrados, que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa família não prospere, meu Senhor. Que a língua fraudulenta, mentirosa caia por terra. Nos guarda, meu Senhor. Permita que cada um de nós venhamos ser a placa, a seta que indica ao Senhor. Que a nossa vida seja o testemunho para te glorificar. Por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Sê tu uma bênção. Enquanto nós estávamos aqui, o poder de Deus já chegou nas áreas da sua vida que você estava sofrendo e Ele já restaurou. Você vai constatar um milagre na saúde, no financeiro, no sentimental, no espiritual. Amém? Vão com Deus. Deus abençoe. Bom domingo, boa semana. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tu